Esse é o momento onde ele percebeu duas coisas. Que você não percebe o que é importante pra você até que isso se vá. E que é muito fácil perder. Taiyo estava no funeral de sua família junto com a Mutsumi. E ele começa a pensar que mesmo que ele se apegue a algo precioso, ele não iria só perder novamente. Então a Mutsumi o reconforta, falando pra ele não se preocupar, que ela não vai a lugar nenhum. Voltando para a atualidade agora, Taiyo está na sua escola no intervalo do almoço e 3 amigos dele vêm fazer convites para fazer algo depois da escola. Porém, ele recusa todos. Eles continuam insistindo e até falam que ele é mais difícil de conseguir do que qualquer garota. Só que ele já não tá escutando mais nada, porque ele tá tão nervoso que colapsou. E então Taiyo começa a pensar que a questão não é que ele é tímido ou algo assim. Ele até fica feliz com o convite e até que seria legal sair com eles. Mas ele tem muito medo de fazer algo precioso e perder esse algo precioso. E a Mutsumi chega falando que ele devia ter aceitado os convites dele. E então se senta com ele pra almoçar, já que ela fez o almoço dele. E os 3 que tinham chamado Taiyo pra sair antes estão observando ele agora com um pouco de inveja, porque a Mutsumi é praticamente a idol dessa escola. A Mutsumi começa a se preocupar com o Taiyo e ele até pergunta se ele é a mãe dela. E ele fala pra ela que quem é ela pra falar, já que ela recusou aquele terceirão, o Tanaka. Que ele era inteligente, bonito, campeão do time de futebol e tudo, e então ela fala, então quem é você, o meu pai? E então, quando ela vai dar comida na boca do Taiyo, o sensei deles aparece e come no lugar. E o Taiyo fica um pouco pensativo porque nem percebeu de onde ele veio, parece que ele veio do nada. A Mutsumi fala que o professor Hirokawa devia estar numa viagem de negócio no exterior, mas ele fala que sentiu falta do almoço dela. Essa é uma relação um pouco estranha pra aluno e professor, né? Então ela fala pra ele voltar pra sala dos professores. E ele fala que foi pra lá por causa do Taiyo pra ele encontrar ele depois da aula na sala dos professores. Então, depois da aula, ele vai pra sala do professor Hirokawa. E ele senta estranhamente perto do Taiyo. Então ele fala que chamou o Taiyo lá pra mostrar a coleção dele. E começa a mostrar muitas fotos que ele tirou da Mutsumi. No começo, o Taiyo só fica achando que ele é um pervertido qualquer. Mas depois o professor começa a mostrar foto até de quando ela tinha 5, 3 anos. Então o Taiyo começa a ficar realmente preocupado. E o professor fala que teve observando a Mutsumi das sombras esse tempo todo, pra protegê-la de todos os indesejáveis. E comenta sobre o garoto que o Taiyo tava falando pra Mutsumi no começo do episódio, o Tanaka do 3º ano. Mas o professor fala que quando ele gentilmente pediu pro Tanaka ficar longe da Mutsumi, ele concordou. Então o professor mostra um vídeo enforcando o Tanaka com ele todo machucado. E o Taiyo fica muito assustado, pensando que ele é completamente insano. Então o professor puxa uma faca, aponta pro pescoço do Taiyo e fala que ele tava fazendo vista grossa, já que ele é amigo de infância da Mutsumi. Mas alguma coisa mudou e agora isso não vai ser mais possível. O Taiyo tá completamente paralisado de medo, e então o professor fala, não leve pro pessoal, isso é pro bem da minha irmãzinha. Do nada aparece uma mulher toda de branco em cima da mesa do professor. Ela aperta um dispositivo, brilha tudo azul e do nada ela e o Taiyo sumiram. Então ele abre os olhos, tá em cima do sofá e tá lá a Mutsumi acordando ele. Então ele olha em volta e vê que tem um grupo de pessoas um pouco diferentes. Ele toma um baita susto, mas a Mutsumi tá bem calma e simplesmente fala pra ele que aqueles são os irmãos dela. E começa a apresentar eles na ordem hereditária. A Futaba, o Shinzo, a Shion, o Kengo e o Nanao. E até tem um cão de guarda, que é o Golias. E ela revela que é uma família de espiões. Ele fica um pouco incrédulo, mas ela tá completamente calma. Tipo, como é que ele não tá entendendo que é simplesmente uma família de espiões, ué? Então ele pega uma arma do Shinzo, achando que isso é uma pegadinha, que era tudo brincadeira, atira pra cima e percebe que a arma era real. Então eles começam a falar que ser espião é apenas um trabalho comum, ordinário. Existe até site de avaliação de espião com o ranking, e eles estão com 4.8 estrelas. E o que aumenta a popularidade é o irmão Kyoichiro deles. E o Kyoichiro é ninguém mais, ninguém menos que o professor Hirokawa da escola. O filho mais velho da família Yosakura. Então o Taiyo pergunta por que ele virou alvo do Kyoichiro. E eles falam que receberam uma dica de que alguém estava planejando matar a Mutsumi. Aí eles mostram que receberam a informação nas redes sociais e eles têm até um Twitter. Com vários seguidores, por sinal. E a Futaba explica que anos atrás a Mutsumi sofreu uma lesão quase fatal, tudo por causa do Kyoichiro. E é isso que originou a mecha branca dela, o estresse. E isso fez com que ele ficasse obcecado pela Mutsumi num grau anormal. E agora ele mudou até a vida dele, até o nome dele pra proteger ela. Ele protege tudo, desde a vida cotidiana até as conexões pessoais dela. E como o Taiyo sempre esteve lá com um amigo de infância, ele sempre deu um passe livre pro Taiyo. Mas agora o Kyoichiro tem um motivo pra se livrar dele. Então toca um alarme na casa, o que significa que o Kyoichiro acabou de retornar. A Shion tranca todas as portas que levam até esse quarto e o Shinzo fala que configurou todas as armadilhas que eles têm à disposição. Então a Futaba fala que é hora de dar uma surra no Kyoichiro. Porém ela fala que mesmo em 5 contra 1, a taxa de vitória em confrontos diretos anteriores foi de apenas 30%. E também tem 42% de chance de um deles precisar de 6 meses de recuperação. 25% de chance da casa pegar fogo. A Futaba fala pro Taiyo não se preocupar e tal, mas ela fala que tem uma maneira dele sobreviver a isso, que é se casando com a Mutsumi. Pois a única regra da família Yosakura é não matar membros da família. E pra se casar nessa família é só trocar anéis com um Yosakura, já que todos têm um anel duplo no dedo, ou seja, dá pra dividir em 2, e quando você dá a metade ao seu cônjuge,
seu casamento se torna oficial. Então ele começa a se lembrar da dor que é perder alguém precioso. Mas a Mutsumi corta todos falando que não vai se casar com o Taiyo, que seria um fardo muito grande pro Taiyo formar uma família nova agora. Então eles voltam pro plano original, que é espancar o filho mais velho. Então eles pensam em bolar uma estratégia ou fazer um improviso, e quem tá lá escutando tudo? O Kyoichiro já tá dentro da sala, sentado tomando alguma coisa, sem ninguém ter percebido. Ele aproveita e fala que destruiu todas as armadilhas que o Shinzo tinha colocado. A Futaba avisa ele pra sair de perto dos dois, mas ele fala que pelo bem da Mitsumi, culpado até que se prove inocente, é como ele funciona. Então a Futaba já pega ele pela gravata, arremessa no chão quebrando o sofá e tudo, e fala que vai começar uma briga entre irmãos. O Shinzo e o Nanao se juntam a ela na briga, enquanto a Shion e o Kengo tentam levar eles pra longe dali. Ele derrota os três facilmente e a Shion entra na briga convocando um monte de drones. Então o Kengo e a Mutsumi falam pro Taiyo se esconder atrás de um quadro ali, e que não é pra ele sair, não importa o que aconteça. E a Mutsumi reitera que não é pra ele se preocupar, que ela não vai a lugar nenhum. Então chega o Kyoichiro, que já lidou com os drones. Então ele encontra supostamente a Mutsumi e o Taiyo. A Mutsumi começa a caminhar para os braços dele e do nada puxa uma faca e uma arma pra cima dele. Porém, o Kyoichiro já tinha percebido tudo. Aquele era o Kengo disfarçado de Mutsumi e o Taiyo ali de trás era a própria Mutsumi. Então ele cuida facilmente do Kengo e vai atrás da Mutsumi. O Taiyo fica preocupado com ela olhando por trás do quadro, se perguntando o que ele pode fazer. Então o Kyoichiro fala que não vai encostar um dedo no Taiyo, mas também não vai deixar mais a Mutsumi sair de casa. Ele vai livrar o mundo de tudo que possa colocar ela em perigo. Escola, amigos, diversão, romance, tudo. Então ele pega a mão da Mutsumi que tá com a faca e fala: no dia em que quase te perdi, eu jurei aceitar qualquer tipo de dor. E se esfaqueia falando que ele desistiria da própria vida pra proteger ela. Ela ia aceitar isso, mas o Taiyo sai do quadro. Ele vai confrontá-los e pensa que o Kyoichiro provavelmente é como ele, que preza muito pela família e tem muito medo de perder alguém precioso. Mas ele não pode fazer a pessoa preciosa, a pessoa que ele quer proteger, ficar se sentindo desse jeito. Então ele fala que vai fazer o método que a Futaba falou pra eles fazerem. Então ela joga o anel na direção dele, porém o Kyoichiro consegue interceptar a tempo. Porém a força de vontade do Taiyo é forte demais. Ele quebra os fios e com a mão toda ensanguentada pega o anel. E fala que a partir de agora, ele vai ser aquele que vai proteger a Mutsumi. E coloca o anel na mão falando: prazer em conhecê-lo, irmão Kyoichiro. Os irmãos chegam no quarto, parabenizam o Taiyo e tudo. E a Futaba fala pro Kyoichiro que ele vai ter que ensinar aquele garoto a como proteger a Mutsumi. Cara, esse anime me pegou muito de surpresa. Eu não tava esperando por nada, do nada. Família de espiões aparecendo do nada e... parece que vai ser bom esse anime. Esse mangá é bem famoso, Missão Família Yozakura, né, o nome. Então eu tô ansioso por esse anime, acho que vai ser bem bom. E é isso, quem gostou dá o like, se inscreve no canal. E comenta aí que se quer mais e tal. E valeu por ter assistido até aqui, tamo junto, valeu, falou, tchau.